Nós estamos aí numa sequência, né, de, de uma série, né, que nós estamos falando sobre esta pedra, né, onde nós estamos trabalhando a respeito dos fundamentos da fé cristã, né? Um mundo onde tem muitas nuances aí do que é ser cristão, o que é a fé cristã. Uns dizem isso, outros dizem aquilo. O que a palavra de Deus diz? O que Pedro tem a falar a respeito dos fundamentos da fé cristã e que possa nos ensinar? Porque nós estamos nessa série estudando o livro de Pedro. Nós vamos estudar a primeira carta de Pedro e a segunda também, né? Onde nós vamos tirar dali, extrair ali quais são os ensinamentos, quais são os fundamentos da fé cristã. Para isso, eu trouxe algo para vocês hoje que demorou um pouco para fazer, mas eu achei que todos já viram, né? Demorou um pouco, finalmente eu consegui, mas eu terminei de fazer esse quadro aqui. Esse quadro aqui, muito lindo. Vocês perceberam as linhas, os traços dele? Aqui? As cores? Gostou das cores? Vocês não estão vendo? Olha aqui, ó. As cores que eu usei. Vocês viram as técnicas dos pincéis que eu usei bem aqui, ó? Aqui? Conseguiram enxergar? Não? Fernanda? Fernanda? Você está ouvindo? Não pode contrariar. Não pode contrariar. Mas olha que lindo. Mas sabe por que vocês não estão vendo? Esse quadro é real para mim. Ele está aqui. Mas sabe por que vocês não estão conseguindo ver esse quadro? Porque ele está apenas na minha imaginação. Ele está na minha imaginação, ele está apenas na minha mente. Mas para que vocês consigam ver aquilo que está passando no meu coração, para que vocês consigam ver aquilo que está na minha alma e na minha mente, eu preciso trazer para vocês o quê? Evidência. Se eu quero mostrar esse quadro, eu primeiro preciso fazer o quê? Pintá-lo. Eu preciso pintar esse quadro, e aí eu preciso vir aqui, aí sim expor para vocês e falarem, olha, né? Que quadro bonito que eu pintei. Nunca pintei um quadro, eu acho que não vai sair bonito. Mas para mim, na minha cabeça, na minha imaginação, está muito bonito. E é fácil assim, né? Na imaginação, na nossa mente, tudo está funcionando certinho, tudo está bem alinhado, as cores são bonitas, os desenhos têm alguma forma. O difícil é a gente colocar em prática, não é verdade? O difícil é a gente trazer aquilo que está na nossa mente, aquilo que está na nossa alma, aquilo que está no nosso coração, a gente trazer em evidência e demonstrar, olha, é isso daqui. Olha, aquilo que eu tenho no meu coração é isso. Aquilo que está na minha imaginação é esse quadro aqui. Trazer a evidência, mostrar aquilo que realmente está na minha imaginação e na minha mente, já é um pouco mais complicado. Porque eu preciso evidenciar. E assim é a nossa fé. Nós vamos estar falando sobre a razão da fé cristã. Nós precisamos mostrar a nossa fé de maneira que as pessoas consigam evidenciar. Não basta você apenas ter a sua convicção de fé, a sua imaginação de fé, o seu pensamento. Se eu disser para você assim, olha a minha fé, você tem como enxergar? Você tem como olhar para mim e saber a minha fé, a beleza da minha fé? Aquilo que eu creio ou aquilo que eu deixo de crer? Aquilo que para mim são os valores firmes e reais? E aquilo que não são? Nós não conseguimos ver. Nós precisamos ter evidências. Nós precisamos tornar aquilo que é imaterial. A fé, ela é imaterial. A fé, ela é intangível. A gente não consegue pegar a fé. A gente não consegue tocar. É algo abstrato. Por isso que nós precisamos trazer em evidência, em demonstrar aquilo que é imaterial, aquilo que é intangível, aquilo que a gente não consegue pegar. A gente precisa trazer isso daí em evidência para as pessoas, porque senão as pessoas não conseguem ver. Fica apenas no âmbito da imaginação, fica apenas no teu coração, na tua fé, na tua alma, mas as pessoas não veem. E aí nasce o quê? O ceticismo. O ceticismo, o que é o ceticismo? Eu ser cético em algo é eu não acreditar, assim como eu estava mostrando para vocês esse quadro, que para mim era real. Porque estava aqui na minha imaginação, eu sei dizer exatamente como ele é.
Mas como ele não é real, não tem evidências, vocês ficaram céticos em relação à existência desse quadro. E aí vem o ceticismo. Falta-se o quê? A fé cristã ser evidenciada pelas igrejas, por aqueles que se dizem cristãos. Você se intitula cristão? Sim, eu me intitulo cristão. Como que a tua fé é evidenciada? Como que você está apresentando a sua fé para as pessoas? De que maneira? De que maneira você está traduzindo que você é um cristão? Então nós olhamos, talvez por falta de evidências da fé cristã nos dias de hoje, nasce um mundo de ceticismo. Nós estamos num momento do pensar cético. As pessoas não estão mais acreditando. Muitos vão achar que a fé cristã ela é apenas algo para pessoas ingênuas, para os tolos. E eu sou cético em relação a isso. No livro A Fé na Era do Ceticismo, Tim Keller nos desafia com uma verdade desconfortável. Muitos crentes têm uma fé herdada, mas não examinada. Nunca buscaram as razões e as evidências da sua fé. Apenas repetem o que aprenderam. Por isso, sua fé se torna frágil diante do ceticismo atual. Algumas pessoas podem perguntar para você assim: por que você é cristão? Por que você se diz cristão? Aí você talvez responda: eu me digo cristão porque minha mãe era. Minha mãe era cristão, meu pai era cristão, eu sou cristão. Eu fui na igreja, falaram para mim que era bom, estou indo lá. E estou indo lá, estou assim. Por que você é cristão? Tim Keller nos convida a a desbruçar mais sobre isso, a escavar um pouquinho mais o solo da nossa fé até encontrar rocha firme. Nós não podemos nos negar a fazer perguntas sobre a nossa fé. Deus não tem problema nenhum com as suas dúvidas. Aliás, as suas dúvidas, as suas perguntas, aquilo que você tem de perguntas para fazer que vai de alguma forma alicerçar a mais ainda a sua fé, devem ser feitas. Não tem assim perguntas bobas. Se aquilo lá está de alguma forma no teu coração e talvez ali, se deixar ali, aquela pontinha ali, aquela sementinha pode crescer e criar alguma coisa maior. Então por isso, olha, mas Claudinei, tal coisa assim. Se eu não souber, a gente vai buscar instâncias superiores, né? Mas vamos entender um pouco mais. O que a gente não pode é se privar de fazer perguntas e indagar por que nós cremos naquilo que nós cremos. Porque se não tiver embasamento, se nós mesmos não estivermos convictos acerca da nossa fé, a nossa fé se torna frágil. Se torna alicerçada em terreno pantanoso e não em uma rocha firme. Por que você acredita naquilo que você acredita? Por que você se diz cristão? Qual é a razão da sua fé? Aí muitos cristãos fogem às vezes de um debate com alguém, com um cético, com uma pessoa que não acredita. E ao invés da gente fazer aí o evangelismo, às vezes nós é que saímos com dúvidas. Por quê? Porque nós temos muita dúvida no nosso coração. Quando vem uma pessoa e começa a falar umas coisas assim, a gente fala: rapaz, sabe que você tem razão? Por que você se diz cristão? As pessoas precisam ver a nossa fé de uma forma assim tão coerente, tão visível, a ponto da gente... nós precisamos viver de forma tão coerente, tão marcada por Cristo, que as pessoas possam enxergar o invisível, sentir o intangível e tocar aquilo que é imaterial. Nós precisamos viver de forma coerente com aquilo que nós acreditamos. Porque se nós não vivemos de forma coerente com aquilo que nós acreditamos, nós estamos
imaginando um quadro, mas apresentando para as pessoas outro tipo de coisa. Bom, para nos ajudar, Pedro ele vai nos dar 3 evidências visíveis da nossa fé. 3 coisas que nós podemos mostrar para as pessoas que vão evidenciar que verdadeiramente nós somos cristãos. A primeira delas, submissão e cuidado. Segundo ponto, vencer o mal com o bem. E o terceiro ponto, uma boa consciência diante de Deus. Para isso, nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus, nosso texto base, que está lá na primeira carta de Pedro, capítulo 3, do verso 14 ao 17. Primeira carta de Pedro, 3, 14 ao 17. Enquanto vocês procuram, deixa eu tomar uma água. Primeiro Pedro 3, 14 ao 17. Amém? Podemos fazer a leitura juntos? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados, antes santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Amém? Senhor, fale conosco, Pai. Que o Senhor possa dar a cada um que veio aqui, Senhor Jesus, a água viva, Senhor, aquilo que eles estão necessitados, Pai amado, que o Senhor possa, através do seu Santo Espírito, abrir os corações, para que a sua palavra ache terreno fértil, em nome de Jesus. Amém. Então, o primeiro ponto que nós falamos é sobre submissão e cuidado. É a primeira evidência. Se eu olho para um cristão, eu tenho que enxergar isso. Se eu olho para um cristão e eu não consigo enxergar submissão, e eu não consigo enxergar cuidado, falta coisas. A primeira evidência visível da nossa fé é a forma como nós nos relacionamos com as pessoas. Principalmente naquelas situações onde há uma hierarquia, onde há autoridade, mesmo em relações difíceis. A forma como você se relaciona no seu trabalho, a forma como você se relaciona dentro da sua casa, a forma como você se relaciona na igreja. É isso que as pessoas veem. Quando ela olha para você, ela não quer saber se você fez teologia, se você sabe todos os versos da Bíblia de cor. Ela olha para você e quer saber como que você trata a sua esposa, como você trata o teu marido, como você trata o caixa do supermercado, como você trata aquela pessoa que às vezes está numa condição social menos favorecida do que você. É isso que as pessoas olham. E se a palavra de Deus não nos impulsiona a isso, nós estamos lendo ela de forma errada. Se a palavra de Deus serve apenas para que nós possamos acumular conhecimento fútil, nós estamos lendo ela da maneira errada. A palavra de Deus deve nos transformar em belos quadros para que todas as pessoas consigam enxergar a beleza do nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro vai nos ensinar que a fé cristã, ela se manifesta quando nós nos submetemos com propósito e com cuidado verdadeiro. Essa submissão não é servilismo, não é adesão cega à vontade autoritária de alguém, não é isso que nós estamos falando. Pedro não está defendendo aqui a opressão,
Nem está dizendo que nós temos que nos calar diante da injustiça. Não é isso também que Pedro está dizendo aqui. Ele está falando de uma atitude interior, de humildade e confiança em Deus, mesmo quando as instituições falham. Em quem você coloca a sua fé? E ele vai tratar a submissão em 3 esferas distintas. A primeira esfera de submissão que ele vai tratar é a submissão às autoridades. É difícil isso, né? Mas está escrito na palavra de Deus. Está exatamente 1 Pedro 2, do 13 ao 14, eu gostaria de ler com vocês. 1 Pedro 2, 13 ao 14. Veja como ele começa esse chamado, essa exortação dele. Por causa do Senhor, sujeita-se a toda a autoridade constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade suprema, seja aos governantes, como por eles enviados, para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Nós devemos nos submeter por causa do Senhor, apesar da dificuldade. Mas isso não quer dizer que submissão, como eu disse, não significa que vocês devem concordar com as injustiças que o governo faz. Mas nós não podemos revidar da mesma maneira. Nós temos que ser uma voz dentro da sociedade que clama por justiça. De maneira submissa? Sim. Porque nós não podemos infringir as leis. Que testemunho você dá se você infringe a lei para buscar justiça? Você não está sendo injusto igual? Eu posso sim procurar por justiça, sem com isso desobedecer a lei. Buscar dentro da lei aquilo que eu posso fazer. De maneira justa, de maneira que a lei me permite fazer. E eu busco e clamo por justiça. Mas eu também confio na justiça que vem da parte do Senhor. A segunda esfera de submissão é a submissão no ambiente de trabalho. É difícil também, né? Mas vejam, está escrito lá no primeiro livro de Pedro 2,18. 2,18. Escravos, sujeitem-se aos seus senhores com todo o respeito. Não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Olha que interessante. É lógico que aí nós estamos vendo a época de Pedro, a época de Pedro, onde as relações de trabalho não eram essas relações modernas que nós temos. Esses escravos também que nós estamos vendo aí, não é os escravos que a gente tivemos aqui, infelizmente, no Brasil, nos Estados Unidos, os escravos de origem africana, principalmente, onde era aquele tipo de relação de trabalho forçado e tudo mais. Aqui nós temos outro tipo de escravidão. Era uma relação de trabalho, assim como nós temos hoje. Nós trabalhamos e somos remunerados por isso. E nós temos autoridade. Nós temos um chefe lá. Nós temos alguém que nós temos que nos submeter. Claudinei, mesmo quando esse chefe é injusto, quando ele é mau, a palavra de Deus diz bem aqui, bem clarinho, mas também aos maus, mesmo quando ele é mau. Mas significa então que eu tenho que baixar a cabeça para tudo que a pessoa diz? Não. Da mesma forma, você pode procurar as maneiras legais para exercer os seus direitos. Não significa que você deve andar como um coitadinho e todo mundo mandar em você. Não é isso. Não é isso. É você se submeter. É você entender que há uma autoridade ali constituída e você se submeter a isso. Para dar bom testemunho. Mesmo quando aquela pessoa está fazendo atos injustos contra você. A terceira esfera é a submissão no matrimônio. 1 Pedro 3,1, em relação às esposas. Do mesmo modo, mulheres, cada uma de vocês
e sujeitem-se ao seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras, pelo procedimento de sua mulher. Maridos, 3:7. Desce um pouquinho, 3:7. 3:7. Do mesmo modo, maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres e tratem-nas com honra, como a parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Ou seja, há um equilíbrio aí. A mulher é submissa ao marido, assim como o marido é submisso a Cristo. E à medida que o homem se submete a Cristo, a submissão da mulher é natural. É natural. Não é algo que precisa ser colocado. Não é uma cela que precisa ser colocada assim. Um freio que precisa ser colocado na sua esposa. Você vai ser submissa a mim, mulher. É algo que é construído ao longo da relação. Quando a gente diz submissão, a gente distorce um pouco essa palavra e acha que o homem é que manda em casa e a mulher tem que obedecer. Não é isso. Um homem que é submisso a Cristo, ele não entende assim. Um homem que é submisso a Cristo, ele não trata a sua mulher com desprezo, ele não trata a sua mulher como alguém que não tem voz dentro de casa, ele trata a sua mulher como a palavra de Deus está dizendo aqui, com toda a honra. Com toda a honra. Nós devemos tratar a nossa esposa. Para que não seja impedida as suas orações. Pedro não está falando de dominação. Pedro não está falando de tirania. Pedro não está falando de opressão. Pedro não está violando direitos humanos e nem violando a igualdade de gêneros. Ele está estabelecendo um equilíbrio. Pedro está falando sobre submissão e cuidado. Submissão e cuidado. Tanto da parte do homem, tanto quanto da parte da mulher. Submissão e cuidado. Há esse equilíbrio no casamento. O que nós tiramos com isso? Bom, o que eu tiro com isso, eu gostaria de passar para os irmãos, é que eu não preciso pagar R$ 1.800 e subir uma montanha para saber como que um marido tem que ser dentro de casa. Não precisa. A palavra de Deus já diz para você. E ela é clara e transparente. Olha, se você precisa ir subir uma montanha, pagar 2 contos para virar homem, o que está acontecendo? Que quadro você está pintando dentro de casa? Que fé que você está demonstrando dentro da sua casa? Não consigo entender essas coisas. Eu gostaria de saber quando foi que o evangelho deixou de ser suficiente para as igrejas. Onde a igreja tem que fazer campanhas, onde as igrejas têm que fazer festas, eventos, palestras, shows, trilhas, congressos, para que as pessoas possam ser atraídas para dentro. Como se o evangelho não fosse suficiente. Como se a beleza de Cristo e o poder do evangelho não fosse suficiente. Eu sempre preciso de algo mais. Eu gostaria realmente de saber quando é que o evangelho deixou de ser suficiente para as igrejas. Se você vem para a igreja com a motivação de buscar algo de Deus, eu digo para você, irmão, você está com a motivação errada. Não venha que você está trazendo juízo para a sua cabeça. Não é nós que estamos vindo para a igreja para buscar algo de Deus. É nós que temos que vir aqui, nos reunirmos enquanto irmãos e comunidade de filhos de Deus para cultuar a Deus. Não é para a gente buscar algo, é para a gente oferecer algo.
É o contrário. Nós temos que vir aqui e nos reunirmos enquanto irmãos, enquanto os filhos de Deus, para cultuar a Deus, por isso que chama culto. É culto a quem? É você? Não. É culto para o nosso Senhor. No Antigo Testamento, trazia-se sacrifícios, animais eram mortos. No Novo Testamento, isso não é mais necessário. Por quê? Porque o Cordeiro perfeito já foi sacrificado, que é Cristo. E o que nós oferecemos? Nós oferecemos sacrifícios racionais, nós oferecemos um culto racional. E quais são esses sacrifícios racionais? É quando a palavra de Deus está sendo exposta, quando está tendo oração, quando está tendo louvor, e de alguma maneira essa palavra entra na sua mente, entra no seu coração e transforma as suas atitudes, transforma a maneira de você pensar. E antes você pensava de um jeito, agora você pensa da maneira que Deus quer. Antes você era desobediente, hoje você obedece a palavra do Senhor. Quando você entende isso e quando você deixa de lado a forma como você pensa, as suas concepções humanas, a sua maneira de pensar e começa a pensar da maneira que Cristo pensa, ou seja, você se reveste da mente de Cristo, você está oferecendo a Deus um sacrifício agradável. Quando você muda a sua atitude dentro da tua casa, quando você muda a forma como você trata a sua esposa, quando você muda a maneira que você trata a caixa do supermercado, você está oferecendo a Deus sacrifícios agradáveis e desses sacrifícios Deus se agrada. O que é irracional, veja, nós não estamos falando da irracionalidade, nós estamos falando da razão da nossa fé. Mas o que é irracional é você querer que Deus te abençoe porque você vai participar do congresso tal. É querer que Deus te abençoe porque você pagou a inscrição da palestra tal. É querer que Deus te abençoe porque você subiu uma montanha, porque você fez uma trilha, porque você doou o seu Rolex importado dentro da igreja. Quem tem Rolex importado aí, levanta a mão, amém? Isso é irracional. Eu ofertar alguma coisa, eu pedir para você, olha que irracionalidade. Perdeu seu temor. Eu chegar e pedir para você algo, um bem, seja lá o que for, o tênis. Cadê seu tênis, Fernandinho? Não, está muito feio o tênis, Fernandinho. Pegar um tênis melhor aí. Hoje o Fábio vai voltar sem tênis para casa, hein? Pô, perdeu o Rolex. O que é o tênis? Mas imagina, isso não é irracional? Eu pedi para que você traga algum bem material para que Deus te abençoe? Que valor tem isso para Deus? Para Deus isso é nada. Para Deus isso é nada. O que Deus quer? O que Deus quer não é o seu tênis, não é o seu Rolex, não é o dinheiro que você tem na carteira. O que Deus quer é que você mude as suas atitudes dentro da sua casa. É que você dê um bom testemunho aqui na cidade, quando você sair daqui, por aquela porta ali, e quando você enfrentar a segunda-feira lá dentro do seu trabalho, onde você tem uma relação difícil lá. E ser difícil para você ser submisso. É isso que Deus quer. Desse tipo de sacrifício, Deus se agrada e Ele te abençoa. Deus te abençoa à medida que você vive o Evangelho. Deus te abençoa à medida que a sua mente é revestida pela mente de Cristo. Deus te abençoa à medida que haja mudança de mentalidade, de valores morais e, consequentemente, de atitudes. Deus te abençoa. Comece a tratar a sua esposa com toda a honra, conforme a palavra de Deus diz, se o seu casamento não vai melhorar. Começa, esposa, a você ser uma esposa conforme a palavra de Deus diz, para ver se o seu casamento não vai melhorar. Começa a cuidar das suas finanças, como a palavra de Deus diz para cuidar, para ver se as suas finanças não vai melhorar. Sabe por que as suas finanças estão um caos?
Porque você desobedece a palavra de Deus. É por isso. Sabe por que o seu casamento está um caos? Porque você desobedece a palavra de Deus. Sabe por que os seus filhos estão rebeldes? É porque você desobedece a palavra de Deus. Isso precisa ser dito. Para que haja arrependimento, não é para constranger os irmãos. É porque para trazer para os irmãos que você precisa ter mudança de atitude, porque você não veio aqui buscar um pó de piripipim, onde eu vou derramar sobre a sua cabeça e tudo de mágico vai acontecer na sua vida. Não vai. Se você não tiver mudanças de atitude, se a sua mente não for revestida com a mente de Cristo, se os seus valores não mudarem, não vai acontecer nada na sua vida. Você pode subir a maior montanha que Campo Novo do Parecis já tem, que não são muito altas, que é tudo plano aqui, não sei nem onde arruma montanha para subir aqui. Aleluia! Ou seja, amados, precisamos mudar, precisamos nos arrepender. A fé se torna visível quando escolhemos oferecer, ao invés de reivindicar. Segundo ponto, vencer o mal com o bem. Está lá em 1 Pedro 3, do 9 ao 11. Olha o que Pedro diz para nós aqui, igreja. Olha se isso daí não tem que fazer a gente pensar. 1 Pedro 3, do 9 ao 11. Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, você quer isso? Você quer isso na sua casa? Você quer ter dias felizes? Guarde a sua língua do mal e seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança, com insistência. E esse é um dos maiores desafios da vida cristã, sabia? Responder à injustiça com graça. Vencer o mal com o bem. Por quê? Porque quando alguém nos fere, qual é a nossa reação natural? Querer ferir também. Quando somos caluniados, qual é a nossa reação natural? Querer nos defender. Quando somos humilhados, nós queremos também mostrar o nosso valor. Mas Pedro nos lembra que a fé cristã, ela não responde da maneira que o mundo responde. A fé cristã responde da maneira que Cristo respondeu ao mundo. Literalmente, nós, ao sermos batizados, decidimos andar contra a correnteza. Esse é o chamado de cada cristão. Se o mundo está indo por aquela direção, nós vamos contra. E é difícil nadar contra a correnteza. Mas nós temos um Deus dentro de nós, que habita em nós, chamado Espírito Santo, que dá forças para que você não canse os seus braços. Que dá força para que você tenha coragem de enfrentar os problemas da sua vida e responder com racionalidade para com eles. A fé cristã responde da maneira que Cristo respondeu ao mundo. E como Pedro diz que Cristo respondeu ao mundo? 1 Pedro 2, 22. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas ele se entregou àquele que julga com justiça. Esse é o nosso Senhor. Esse é Jesus Cristo, aquele que você diz que segue. Cristo é o nosso exemplo.
Ele foi ofendido e não revidou. Ele foi injustiçado. Ele passou por um tribunal forjado, com acusações mentirosas. Um tribunal totalmente injusto. Calúnias. Mas ele não levantou a sua voz. Ele sofreu calado. Por fraqueza? Não. Porque ele escolheu confiar no Pai. E o Pai é justo. O Pai fez justiça. Ele venceu o mal, não com o mesmo mal, mas com o bem. Jesus venceu o mal com uma cruz. E esse é o nosso chamado. Para que nós vencemos o mal com uma cruz também. A pergunta que eu faço: você quer que as pessoas vejam a sua fé? Então pare de deixá-la apenas no mundo da imaginação e coloque ela em prática. Comece a vivê-la. Perdoe seus inimigos. Perdoe quando todos esperam por vingança. Perdoe. Ore por quem feriu você. Sirva quem não merece ser servido. Faça o bem a quem só te deu motivos para desistir. Não porque você é o melhor, mas porque Cristo vive em você. A fé verdadeira não se mostra através de adesivos pregados no carro, mas através de atitudes reais. No dia a dia. No tratar com a sua esposa, no tratar com o seu marido, no tratar com seus filhos. Aí é que nós vemos se a pessoa é cristã ou não. Quer ver se o homem é cristão? Vê ele no futebol. Vê ele no trânsito. A fé se torna visível quando respondemos à maldade com a mesma graça que recebemos de Cristo. Amém? Terceiro e último ponto. Nós falamos... Quem me lembra aí? O primeiro ponto. Eu já esqueci. Submissão e cuidado. Amém. E o segundo ponto? Vencer o mal com o bem. E agora nós vamos para o terceiro ponto. Uma boa consciência diante de Deus. Gostaria de ler com os irmãos. Está do 18 ao 22. 3, 18 ao 22, tá? Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela, apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água. E isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu aos céus e está à direita de Deus. E a ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Amém? Esse é um trecho um pouco difícil de entendimento, que fala desses espíritos de prisão. Tem algumas pessoas que interpretam que Jesus, quando morreu, ficou os 3 dias morto, ele desceu ao Hades, tomou a chave lá do diabo e falou: quem vem comigo? Aí teve tipo uma repescagem lá no inferno. Né? Ele pregou para aquelas pessoas, tomou a chave do diabo e falou: quem vem comigo? E aí repescou, né? Daquela geração lá de Noé. Bom, um outro entendimento em relação a isso, que é o entendimento que eu tenho mais afinidade aí,
é que Noé pregou para aquela geração através do Espírito. Cristo pregou através de Noé para aquela geração, porque Noé estava cheio do Espírito. Então, como Noé estava cheio do Espírito Santo, ele prega aquela geração dos diluvianos, pré-diluvianos que estavam lá. Vocês lembram da história, né? Noé estava lá, tinha toda aquela geração que não queria saber mais de Deus. E Noé começa a construir uma arca, sendo que nunca tinha chovido. O povo começa a tirar sarro de Noé. E Noé continua pregando. Então Noé prega, é como se Cristo estivesse pregando através de Noé. Vê se eu consegui confundir mais do que expliquei. Entenderam ou não? Então Cristo prega para aquela geração através de Noé, que estava cheio do Espírito Santo. Amém? Ficou claro agora? Então, não é que Cristo desceu lá no Hades e tomou a chave, até porque, amados, o diabo não é dono de coisa nenhuma. Certo? O inferno foi criado por Deus. Não é pelo diabo. O diabo não é rei de nada. O inferno está lá para ser inaugurado. Né? E o primeiro que vai para lá é o anticristo e a besta. E depois desce tudo, o resto vai para tudo lá. Então, o que você está falando aí? Que não tem aquele dualismo que em cima está Deus e embaixo está o diabo, e Deus comanda o céu e o diabo o inferno. Isso não existe. Isso não existe. Isso daí é um dualismo grego. Tá? Isso não existe. Deus é todo-poderoso. O diabo serve a Deus. Certo? No sentido de ele estar debaixo de Deus. Se Deus quiser fazer assim, pronto, acabou. E ele vai fazer um dia dele. Ele reservou um dia para isso. Certo? Esse dia chama dia do juízo. A palavra de Deus diz isso. Que tem um dia reservado para esse julgamento. Tá? E nesse dia todos vão ser julgados. O diabo, seus anjos, assim como todos nós. Esse é o dia. Bom, então aquelas pessoas receberam a pregação do Evangelho, receberam que deveriam se arrepender, né? E elas não se arrependeram e continuaram na sua desobediência. O que aconteceu? E vejam, aquela arca não foi construída do dia para a noite, amados. Noé demorou aí um bom tempo para construir. Então, durante todo esse tempo de construção, Noé pregava para aquela geração. Aquela geração estava vendo uma arca sendo construída. Estava olhando lá, falando, e essa arca aí? Não vou entrar aí dentro, não. Só tem doido aí. E assim ia. Então, aquela geração, ela recebeu a oportunidade, assim como todas as gerações, todos nós. Nós recebemos essa oportunidade. Só que aqui diz que aquela água que veio da mesma maneira que veio para salvar o Noé e sua família, ou seja, 8 pessoas que ali estavam, também veio como juízo para aquelas pessoas que não obedeceram. E Pedro vai fazer uma relação e vai dizer que a água do batismo não é apenas para nos limpar exteriormente. E quem está falando isso é Pedro. Quem lembra de Pedro naquele dia que Jesus foi lavar os pés? O que Pedro falou? Quem lembra? Não lava apenas o pé, lava o corpo todo, não é isso? Ele aprendeu bem a lição. Aqui ele mostrou de maneira exata. Não, eu pensava que o batismo era algo exterior. Por isso que eu falei para o mestre para me lavar o corpo todo. Não, agora sim, agora eu entendo. Que o batismo ele é uma nova consciência diante de Deus. Não é para eu tomar banho, eu tomo banho todo dia. Assim espero. Vocês também, né, irmãos? Vocês tomam banho todos os dias, não tomam? Então, tomam banho todo dia. Fala, então eu estou me batizando toda vez que eu entro. Lá onde a gente batiza, na piscina lá da minha casa. Eu tomo banho lá. Vestido. Fiquem tranquilos. Tomo banho lá. E aí? Eu estou me batizando cada vez que eu entro naquela piscina? Se eu chamar você lá e você entrar naquela água, você está te batizando novamente? Lógico que não. O que ele está falando aqui é que a água não é algo para tirar a nossa sujidade,
Ele está falando, se você batiza, mas você não se reveste de uma nova consciência diante de Deus, esse batismo não serve para nada. Se você se batizou, mas você não toma uma atitude diante da sua maneira de pensar e diante da sua maneira de agir, esse batismo não serviu para nada. Você tem que ter uma nova consciência diante de Deus. E essa consciência, ela é feita, claro, de maneira gradual, através do Espírito Santo trabalhando em nós. Mas ela é feita. À medida que nós vamos nos enchendo da palavra, à medida que nós vamos buscando de Deus, o Espírito Santo vai trabalhando em nós. Como que o Espírito Santo trabalha em você? Através da palavra de Deus. Às vezes a gente fica falando lá, ó Senhor, fala comigo, fala comigo, fala comigo, e a palavra de Deus está fechada. Ou pior, está aberto lá no Salmo 91. Está até amarelado aquela folha lá e as outras estão branquinhas. Quando eu olho para uma Bíblia de um crente, se a Bíblia tiver tudo assim, ó, aí é legal. Essas são boas. Está tudo marcado, cheio de anotação. O cara lê. Ela está novinha, está ali intacta. Ou ele trocou recente, né? Vamos dar uma. Ou então ele nem pega. Como que a gente quer que o Espírito Santo trabalhe em nós, que modifique a nossa forma de pensar, que melhore a nossa vida, se nós não lemos a palavra? É a palavra que é o início, né? Para que o Espírito Santo trabalhe em você. É isso. A fé cristã, ela não é apenas uma experiência religiosa com rituais, cerimônias e mantras. Levanta, senta, hora de orar, hora do dízimo, hora das crianças, sai, vem. Não é isso. A fé cristã, ela é evidenciada por uma nova consciência, uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de entender a vida, uma nova cosmovisão, uma nova maneira de você perceber as coisas. Abrir o entendimento, por isso que chama metanoia, conversão. É expandir a mente. Uma nova consciência, ela é vista em atitudes, na submissão, no amor ao próximo e no fazer ao bem. Concluindo, enquanto o louvor vem, a fé cristã não é um quadro escondido na mente ou no coração. A fé cristã precisa ser pintada e mostrada para o mundo. Ela precisa ser colocada diante do mundo, através das suas atitudes, através da maneira que você entende o mundo, da sua nova consciência em Cristo. E Pedro vai nos mostrar 3 cores fundamentais na pintura desse quadro. A primeira cor nós já falamos, a submissão e cuidado. A segunda cor é responder o mal com o bem. Não é responder o mal com o mal, responder o mal com o bem. E a terceira cor é uma boa consciência diante de Deus. Você quer saber qual é a razão da nossa fé? A razão da nossa fé é essa: Cristo morreu por nós. O justo morreu pelos injustos, para nos conduzir a Deus e a uma vida eterna. Essa é a razão da nossa fé. Quer saber qual é a razão da nossa esperança? Cristo ressuscitou. Ele venceu a morte. E nós venceremos também. Porque nós pertencemos a Ele. O mundo talvez nunca vai ter a oportunidade de ler uma Bíblia. O mundo talvez nunca vai, pessoas talvez nunca entrarão em uma igreja, mas elas estão vendo você. Ela está vendo as suas atitudes. E quando essas pessoas olham para você, olham para a sua vida, o que a sua vida revela? Se a pessoa olhasse para você como quem está admirando um belo quadro numa galeria, ela iria em algum momento dizer: olha, bem aqui, está vendo? Bem aqui, eu consigo enxergar Jesus aqui.
Eu consigo enxergar Jesus aqui, ó. Eu consigo enxergar um pouco de Jesus aí nesse coração. Eu consigo enxergar um pouco de Jesus aí. Eu consigo enxergar Jesus aqui. Quando as pessoas olham para a nossa igreja, o que elas dizem? Será que elas conseguem enxergar Cristo aqui? Será que nós conseguimos refletir quem o nosso Senhor é através das nossas atitudes? O que a sua vida tem revelado? Que quadro você está pintando? A fé se torna visível quando a nossa vida se torna um quadro pintado não com tinta, mas com o Espírito Santo de Deus. Amém?